Avançar financeiramente começa muito antes da conta bancária. E eu vou te mostrar isso agora. Mas antes me responde, se você fosse comprar um carro hoje, qual seria o preço máximo que colocaria no filtro de busca? Pensa rápido. Em 50 mil? Em 120 mil? Em 300 mil? Seja qual for o número que vier à sua cabeça, esse é o seu teto. E esse teto não tem necessariamente relação com o quanto você ganha hoje. Muitas vezes, ele foi instalado na sua mente muito antes do seu primeiro salário. Enquanto esse limite existir no seu inconsciente, prosperar pode se tornar muito mais difícil. Sabe quando entra um dinheiro extra e você pensa, agora eu vou guardar, agora eu vou investir, mas de repente surge um problema inesperado, uma despesa urgente e o dinheiro vai embora. Muitas vezes isso é reflexo de um teto financeiro inconsciente se manifestando na prática. Hoje, aqui no DNA Ativo, eu quero te mostrar de onde esse teto pode ter vindo, por que ele influencia suas decisões financeiras sem que você perceba e principalmente como começar a rompê-lo. A maioria dos brasileiros cresceu ouvindo que dinheiro se conquista apenas com trabalho duro, que quanto mais você se esforça, mais você ganha, que mérito sempre é recompensado. Mas a realidade nem sempre funciona assim. Olha ao seu redor. Você conhece pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia e mal conseguem pagar as contas? E também conhece pessoas que trabalham menos e vivem com muito mais conforto? Dois profissionais da mesma área, com formação parecida e tempo de experiência semelhante. Um prospera, o outro continua patinando. Se dinheiro dependesse apenas de esforço, isso não aconteceria. A verdade é que dinheiro também envolve mentalidade. Você não ganha apenas quando quer. Muitas vezes você ganha quando se permite ganhar, e essa permissão não vem só da vontade consciente. Ela vem de uma programação interna que foi formada antes mesmo de você entender o que era dinheiro. Voltando ao exercício do carro, o número que apareceu na sua mente provavelmente não foi escolhido de forma totalmente racional. Ele foi condicionado. Esse número é o que podemos chamar de teto financeiro inconsciente. Uma barreira invisível que determina o máximo que você consegue aceitar ter, receber ou conquistar. Sua mente, muitas vezes, nem consegue conceber algo acima desse limite. Se alguém te oferecesse uma casa de milhões, talvez o primeiro pensamento fosse: isso não é para mim, pensamento fosse: isso não é para mim. Percebe? Antes mesmo de analisar a oportunidade, você já rejeita a possibilidade. E essa rejeição automática pode acontecer milhares de vezes ao longo da vida, em oportunidades que você nem percebe que está descartando. Quando isso acontece, muita gente tenta racionalizar o fracasso com frases como: eu não preciso de tanto para viver. Dinheiro corrompe. Rico não é feliz. Essas frases podem até parecer opiniões, mas muitas vezes são crenças limitantes profundamente enraizadas, usadas para justificar uma realidade de escassez que a própria mente ajuda a manter. E esse teto financeiro não aparece só quando você pensa em comprar coisas. Ele aparece no quanto você cobra pelo seu trabalho, no quanto aceita ganhar, no quanto consegue guardar, no quanto investe em si mesmo. Ele atua silenciosamente, decidindo por você o que parece possível e o que parece distante demais. Esse teto foi construído pouco a pouco desde a infância. Cada vez que você ouviu discussões sobre contas em casa, isso deixou marcas. Cada vez que escutou frases como dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, isso não é para gente como nós, um novo tijolo foi colocado nessa construção. E não foram apenas os pais. Também vieram influências dos professores, amigos, televisão, religião, redes sociais e do ambiente ao redor. A questão aqui não é procurar culpados. A questão é entender que se esse teto foi construído, ele também pode ser desconstruído. As pessoas muitas vezes não percebem o quanto o meio influencia a forma como pensam. Acham que chegaram sozinhas às próprias opiniões sobre dinheiro, sucesso e prosperidade, quando na verdade foram expostas durante anos a ideias e padrões que moldaram sua visão de mundo. Por isso, quem quer prosperar precisa desenvolver consciência,
precisa perceber que muitas verdades foram instaladas pela convivência, pela cultura e pelo ambiente. E só quando você entende o mecanismo, você pode começar a se libertar dele. Para desconstruir esse teto financeiro inconsciente, é importante observar dois pilares que o sustentam: capacidade e merecimento. Em outras palavras, sua mente costuma responder de forma inconsciente a duas perguntas sempre que uma oportunidade aparece. 1. Eu me sinto capaz de conquistar isso? 2. Eu me sinto merecedor disso? Se a resposta for não para qualquer uma delas, a tendência é sabotar a oportunidade. E essas respostas nem sempre vêm da lógica. Elas costumam vir de camadas emocionais muito mais profundas. Muitas feridas emocionais afetam diretamente a forma como a pessoa se relaciona com o dinheiro. Se você cresceu ouvindo que não era bom o suficiente, sua percepção de capacidade pode ter sido ferida. Se viu os outros conquistando enquanto sua família vivia em dificuldade, seu senso de merecimento pode ter sido abalado. Se passou por humilhações, rejeições ou situações em que foi diminuído, essas marcas podem continuar influenciando suas escolhas até hoje. Essas feridas não desaparecem automaticamente com o tempo. Elas podem continuar operando em silêncio, interferindo no quanto você cobra, no quanto aceita, no quanto se expõe e no quanto permite receber. Daí surgem racionalizações clássicas, como: dinheiro não traz felicidade. De fato, dinheiro não compra felicidade, mas a falta dele pode gerar sofrimento, limitação, sobrecarga, falta de acesso, estresse e perda de qualidade de vida. Sem dinheiro, muitas pessoas têm menos liberdade para viver experiências, cuidar da saúde, acessar boa educação, ter tempo com a família ou simplesmente descansar. Muitas enfrentam jornadas exaustivas, transporte lotado, dívidas e pressão constante. Então, embora dinheiro não resolva tudo, ele pode aliviar muito do peso que impede a vida de fluir com dignidade e equilíbrio. Quando falamos de necessidades humanas, isso fica ainda mais claro. Na base da vida estão necessidades essenciais: comida, água, descanso, moradia e segurança. Sem isso, fica muito difícil pensar em autoestima, realização, propósito ou desenvolvimento interior. Nesse sentido, o dinheiro funciona como uma base prática para atender necessidades fundamentais. E prosperar não significa viver em função do dinheiro. Significa remover o dinheiro como obstáculo para viver com mais liberdade, presença e consciência. Liberdade financeira não é necessariamente acumular riqueza sem fim. É reduzir a dependência da sobrevivência e ampliar a capacidade de escolha. É poder decidir com mais autonomia o que fazer com seu tempo, sua energia e sua vida. E esse valor é individual. Para algumas pessoas, uma renda mais simples já representa a liberdade. Para outras, será necessário muito mais. Não existe certo ou errado. O que existe é o valor necessário para viver a vida que faz sentido para você, sem viver aprisionado pela escassez. O problema é que, se o seu teto financeiro inconsciente for baixo, toda vez que você se aproximar de um novo nível, sua própria mente pode criar situações para te puxar de volta. Existem comportamentos que funcionam como âncoras invisíveis nesse processo. O primeiro é a dificuldade de receber. Quando alguém te elogia, você minimiza. Quando te oferecem algo bom, você se sente desconfortável. Quando surge uma oportunidade, você encontra motivos para recusar. Isso pode revelar uma sensação inconsciente de não merecimento. O segundo é a crença de que nunca sobra dinheiro. A pessoa diz que não consegue guardar porque sempre aparece alguma despesa. Mas na prática quase sempre vai aparecer algo mesmo. Por isso, guardar dinheiro precisa deixar de ser o resto e passar a ser prioridade, mesmo que comece com um valor pequeno. O terceiro são os ambientes e relações que drenam energia. Pessoas que só reclamam, desacreditam, comparam, diminuem sonhos ou alimentam insegurança podem afetar diretamente sua disposição para crescer. E vale uma pergunta importante:
Será que às vezes você mesmo não tem sido essa voz que sabota seus próprios passos? O quarto é o chamado termômetro financeiro. É aquele padrão em que, toda vez que a situação começa a melhorar, algo parece sair do lugar e o dinheiro vai embora. Uma emergência, um gasto impulsivo, uma decisão mal pensada, uma oportunidade ruim. Muitas vezes, isso está ligado ao desconforto inconsciente de ultrapassar o limite que sua mente considera seguro. O quinto sabotador é a síndrome do impostor. A sensação de que, a qualquer momento, tudo pode dar errado, o medo de crescer demais e depois cair, a ideia de que você vai ser descoberto ou julgado. Esse padrão pode fazer a pessoa se esconder, não se valorizar, não cobrar o que vale e preferir a invisibilidade a correr o risco de ser criticada. Até aqui, falamos sobre o teto financeiro inconsciente e alguns sabotadores silenciosos. Mas só entender o problema não basta. É preciso se observar e agir. Por isso aqui vai um exercício simples. Pegue um papel, uma caneta ou abra o bloco de notas do celular e responda com honestidade. 1. O que você mais ouvia sobre dinheiro quando era criança? 2. Você já quis seguir um caminho, mas desistiu porque disseram que aquilo não dava dinheiro? Qual era esse caminho? Isso ainda faz sentido para você hoje? 3. Qual valor representaria a liberdade financeira para você e sua família? E como você imagina conquistar isso? Essas perguntas ajudam a revelar crenças que foram instaladas dentro de você e também apontam possíveis caminhos de mudança. Isso é um diagnóstico inicial. E todo o processo real de transformação começa com diagnóstico. Você pode estudar investimentos, trabalhar muito, buscar estratégias e fazer planos. Mas, se não identificar a raiz emocional e mental do problema, pode continuar girando em círculos. Então surge a pergunta: como resolver? A resposta não é mágica, mas é objetiva. É preciso olhar para as próprias feridas emocionais, rever crenças sobre dinheiro e reconstruir a percepção de capacidade e merecimento. Para algumas pessoas, esse processo acontece com terapia. Para outras, com autoconhecimento, leitura, reflexão, grupos de apoio ou mudanças de ambiente e comportamento. O caminho pode variar, mas a direção é a mesma. Fortalecer sua mente para que ela deixe de ser um bloqueio e passe a ser uma aliada da sua prosperidade. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma e que a partir de hoje você comece a observar com mais clareza quais crenças, hábitos e padrões têm limitado o seu avanço financeiro. Aqui no DNA Ativo, a proposta é justamente essa: provocar consciência, ampliar visão e estimular transformação. Nos vemos no próximo conteúdo.